Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos para o nosso 14º áudio do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainer. Mude alguma coisa a cada trimestre. Qualquer tipo de ministério ou relacionamento pode se tornar obsoleto. Podemos entrar no modo de rotina e, como consequência, nossas tarefas podem se tornar banais ou corriqueiras. E quando entramos no modo de rotina, começamos a subestimar nossos relacionamentos e ministérios, enxergando-os como algo garantido. A primeira vez que ouvi falar sobre essa abordagem foi há muitos anos, em uma igreja no Arizona. Uma igreja não denominacional havia se saído muito bem em seu ministério de acolhimento durante 2 anos. Como resultado, o número de visitantes que retornavam era muito alto, mas o ministério se tornou obsoleto e rotineiro. O entusiasmo e o compromisso com o ministério de acolhimento diminuíram. Então, o número de visitantes que retornavam caiu drasticamente. Os visitantes perceberam intuitivamente que os membros do Ministério de Acolhimento estavam agindo de forma mecânica e superficial, em vez de assumir a postura sincera de um servo. O pastor da igreja notou a rotina que resultou em obsolescência. Ele começou a modificar algumas partes do Ministério de Acolhimento com o objetivo de trazer novas ideias. E pelo fato de as mudanças gerarem frutos perceptíveis, ele desenvolveu o seu próprio padrão de mudar alguma coisa no ministério a cada trimestre. Por exemplo, no primeiro trimestre, ele alterou a maneira como os visitantes eram recebidos nos cultos de adoração. No trimestre seguinte, mudou as atribuições específicas dos recepcionistas. No terceiro trimestre, o pastor pediu que cada recepcionista fizesse um bilhete manuscrito para algum visitante em 5 ocasiões durante um período de 3 meses. Por último, no quarto trimestre, todos os presentes e brindes de boas-vindas foram alterados. Todos os relacionamentos precisam ser intencionalmente revigorados de tempos em tempos. E a maioria dos ministérios também. Dê alguma coisa para os visitantes se lembrarem da igreja. Um pastor em Wisconsin contou-me uma de suas experiências. Fui à casa de uma família que visitou nossa igreja algumas vezes. Ele me disse: é difícil fazer visitas domiciliares em nossa comunidade, mas eles pediram que eu fosse até sua casa. Era um casal de 30 e poucos anos, com 3 filhos pequenos. O pastor relatou a primeira coisa que viu quando se sentou à mesa da cozinha. Havia uma caneca no balcão da cozinha. Ele disse: era a caneca com a qual presenteávamos os nossos visitantes de primeira viagem. Jane, a esposa, notou que eu estava olhando para a caneca. Ela comentou que a caneca era um lembrete constante de sua visita à nossa igreja e acrescentou que isso era bom. O pastor continuou: o ponto principal é o seguinte: aquele casal decidiu seguir a Cristo. Eles jamais haviam ido a alguma igreja antes de nos visitarem. E aquela caneca era como um lembrete constante para voltarem. Não consigo dizer se eles teriam tomado a mesma decisão se tivessem ou não tivessem ganhado uma caneca. Mas posso dizer que a nossa igreja não vai deixar de dar presentes e brindes aos visitantes com a finalidade de lembrá-los de nós e de sua visita. Uma igreja pequena, com recursos muito limitados, recusou-se a aceitar que não poderia oferecer nada para dar aos visitantes. Então, algumas das senhoras da igreja decoraram pegadores de panela com o logotipo da igreja. Então, colocaram os pegadores de panela em um bilhete escrito à mão em uma bolsinha. Os visitantes amaram. Como observei anteriormente, escrevi um pequeno livro intitulado We Want You Here. Nós queremos você aqui, em tradução livre.
como um presente acessível para oferecer aos visitantes. Mesmo enquanto eu ainda escrevia o livro, os pastores e outros líderes ministeriais me diziam que iriam utilizá-lo em seus ministérios de acolhimento e boas-vindas. Dar um presente é uma expressão de gratidão e um lembrete. E o lembrete pode ser muito importante na vida de um visitante. Para o casal de Visconti, o presente teve uma conexão eterna. Entenda a importância de olhar no espelho. Disponibilizarei para você um anexo para a realização de uma auditoria sobre as instalações da igreja e uma pesquisa por intermédio de um visitante oculto. Ambos os recursos têm a finalidade de ajudar sua igreja a fazer uma autoavaliação mais objetiva. Chama esse processo de olhar no espelho. Por favor, leve as auditorias a sério. Designe 2 ou 3 membros da igreja para fazer auditorias e comparar suas observações. Veja quais melhorias você precisa fazer. Mas recrute alguém que não seja membro da igreja para fazer a pesquisa do visitante oculto. Essa pessoa deve ser alguém que nunca visitou sua igreja. Permita que essa pessoa traga um novo olhar. Peça que seja objetiva. Faça-a saber que você não está buscando elogios, e sim formas de implementar melhorias na igreja. Realize a auditoria com visitantes uma vez por ano. Leve os resultados da auditoria com os visitantes muito a sério. Leia os resultados com discernimento e atenção. Permita que os diferentes líderes da igreja leiam os resultados da auditoria. Então, em oração, considere as mudanças que sua igreja pode fazer, a fim de tornar uma igreja mais acolhedora para aqueles que a visitam. Como um exercício de responsabilidade e ação, escreva uma nota de agradecimento para o visitante que realizou a auditoria. Assegure-se de que essa pessoa saiba que você a ouviu e conte a ela as melhorias que a igreja planeja fazer. Leve isso a sério. É muito difícil escolher a postura confortável de liderar a igreja, da forma que sempre fizemos. Conduzir essas auditorias é, no mínimo, uma forma de nos tirar de nossa complacência para nos tornarmos uma igreja verdadeiramente acolhedora. Ficamos por aqui, amados. Graça e paz.